Imagina que estás a navegar pelo YouTube a ver vídeos sugeridos sem estares propriamente à procura de algo. Só a ver o que aparece. E no meio de tantos vídeos há um que te chama a atenção. No vídeo está um homem com os seus 40 anos, de fato e gravata, e a falar do fim do mundo que aconteceria a 21 de dezembro de 2012. Lembram-se daquelas profecias que existiam há uns anos atrás que diziam que o mundo ia acabar em 2012? Exatamente, este homem referia-se a esse fim do mundo. E ele dizia mesmo que isto ia acontecer, que iam haver guerras, coisas horríveis, meteoritos, asteroides iam cair sobre a Terra, que iam haver entidades que iam descer do céu para acabar com tudo. Ninguém estava preparado, a não ser este homem. No vídeo ele dizia que não ia permitir que isto acontecesse, que ele tinha energia suficiente para impedir que o mundo acabasse em 2012. E apesar de estar preparado para este evento, apesar de ele estar preparado para aquilo que ele chamava de nova era, nós, comuns mortais, não estávamos preparados para isso. E então, por esse motivo, ele tinha que impedir o fim do mundo, para nos salvar a nós. No vídeo, atrás dele estavam dois jovens e ele vai até eles, dão as mãos e ensina-os também a utilizar a sua energia interna para impedir o fim do mundo. Segundo o homem, aqueles dois jovens também não estavam preparados para que o mundo acabasse. E ele tinha que os ensinar. Só ele estava pronto, só aquele homem, só ele podia impedir que o pior acontecesse. Afinal, ele era o Rei Gob, Rei dos Gnomos. E os rapazes que apareciam atrás dele naquele vídeo eram os seus discípulos. Amigos e caros concidadãos ao nível do mundo inteiro, eu sou o Leitão, mestre Grob sábio. Venho aqui dizer que estou preparado para o fim do mundo que se aproxima já no dia 21 de dezembro do ano 2012, para começar uma nova era no dia 22 de dezembro do ano 2012. Eu estou preparado, mas tu não estás preparado. Durante meses, Francisco Leitão, o autoproclamado Rei dos Gnomos, publicou vídeos no YouTube a falar de espiritualidade, de forças invisíveis e de uma missão para salvar a humanidade. O que ninguém sabia é que aquilo não era um teatro, não era uma brincadeira para um vídeo do YouTube, e quando a câmara se desligava, a história continuava. E aqueles jovens eram sujeitos a todo o tipo de atrocidades para se conseguirem salvar do fim do mundo. Hoje, nos Expulsos do Paraíso, vamos conhecer o caso de Francisco Leitão, um homem de mais de 40 anos que andava sempre rodeado de adolescentes na sua carrinha e que os levava para o seu castelo na Lourinhã. Este homem, que dizia ser rei e que no meio de loucuras e excentricidades formou uma espécie de culto que levou muitos desses jovens a serem enganados, abusados sexualmente, manipulados e alguns deles até à morte. Antes de começarmos, gostaríamos de avisar que este episódio pode conter temas sensíveis ou discussões que podem não ser apropriadas para todo o tipo de ouvintes. Se algum assunto vos parecer desconfortável ou delicado, sintam-se à vontade para saltar o episódio ou ouvir com mais cautela. O nosso objetivo é criar um ambiente seguro e acolhedor para todos e por isso ouçam ao vosso próprio ritmo. E sem mais demoras, vamos a isso. Este caso é bizarro e envolve tanta coisa que é preciso entendermos tudo do início para tentar que faça sentido. Mas mesmo assim, deixem-me avisar que mesmo depois de saberem tudo, vai continuar sem fazer sentido. Isto é mesmo uma história que parece ter sido tirada de um filme. Mas não, isto aconteceu mesmo. E aconteceu aqui, em Portugal, em Carqueja, que era uma aldeia na Lourinhã. É nesta pequena aldeia que tudo começa. Carqueja, na Lourinhã. Um lugar calmo onde todos se conhecem e as histórias correm de boca em boca. Foi aqui que, a 28 de outubro de 1968, nasceu Francisco Leitão. Francisco Leitão era filho de José e Maria Idalina, que eram primos diretos. Juntos tiveram 4 filhos e viviam do trabalho duro na sucata. Este pequeno negócio de ferro velho era do seu pai e sustentava a casa até ao dia em que um acidente mudou tudo. José perdeu uma perna e, a partir desse momento, o peso do sustento caiu sobre todos. Francisco tinha apenas 12 anos quando deixou a escola e começou a trabalhar, mergulhando demasiado cedo no mundo dos adultos. Diziam lá na terra que Francisco era o filho preferido, e talvez fosse verdade, porque acabou por herdar tanto o negócio como a casa dos pais. Cresceu num ambiente onde o trabalho, a dureza e o isolamento moldaram a sua forma de estar.
Ele passou de um rapaz reservado para um homem com comportamentos estranhos, que falava de coisas que ninguém entendia e tinha atitudes que deixavam os seus vizinhos intrigados. Aos 20 anos, conheceu Rosa Nunes, uma rapariga um ano mais nova que trabalhava numa fábrica de peixe. Namoraram durante 3 anos e casaram-se, apesar da resistência do pai de Rosa, que nunca acreditou naquele relacionamento e descrevia Francisco como marreche. Rosa, que era da Bufarda, mudou-se para a casa do marido, na Carqueja, mas poucos meses depois do casamento, Rosa voltou para a casa dos pais. Contou que apanhara o marido na cama com outro homem. O casamento, que parecia ser o início de uma vida estável, transformou-se num escândalo. E Rosa dizia que tinha sofrido maus tratos às mãos de Francisco. Já Francisco dizia que ela era negligente e que não cuidava da mãe dele, que na altura estava doente. A mãe de Francisco, na altura, tinha sido diagnosticada com cancro e ele pediu à sua esposa que tomasse conta dela e da irmã, que na altura era menor e chamava-se Dina, mas apesar dela ter aceito cuidar da sogra, supostamente Rosa não teria sido a melhor das enfermeiras. E esta era a versão contada por Francisco, e tinha sido este o motivo pelo qual o casamento teria acabado. De uma forma ou de outra, o casamento durou pouco mais de um ano e acabou num misturo de silêncio e vergonha. Os anos passaram e Francisco continuou na Carqueja e tornou-se dono da sucata e também da casa que era dos seus pais. A sua excentricidade só foi crescendo e falava agora de espíritos e de forças ocultas e dizia sentir coisas que mais ninguém sentia. Voltou a ter outra relação e chegou até a ser pai, mas essa mulher também o deixou quando percebeu que ele mantinha uma relação com um menor, e foi assim, entre rumores e desconfianças, que Francisco Leitão começou a deixar de ser aquilo que todos consideravam normal. Mas calma, avançamos muito rápido. Vamos então voltar ao início desta história. Em 2004, Francisco Leitão aproximou-se de Gina, uma vizinha, 15 anos mais nova e com quem ele tinha crescido lado a lado. Apesar de a conhecer desde sempre, só se aproximou depois dos pais da rapariga terem imigrado para a França. Gina ficou em Portugal, responsável pela casa e pelos pertences da família, e Francisco aproveitou o facto da rapariga estar agora mais isolada e aproximou-se de Gina. Apaixonaram-se e Gina acabou mesmo por se mudar para a casa de Francisco. E foi nessa altura que a casa, que antes tinha sido dos pais de Francisco, se começou a transformar num cenário estranho. Francisco ergueu muros, colocou gnomes à entrada e começou a dizer que eram os guardiões do lugar. Falava de espíritos e falava em concreto de um espírito que se chamava de Velho, que era uma entidade que, segundo ele, o guiava e protegia, e aos olhos dos vizinhos era apenas um homem excêntrico com gostos peculiares. Porém, o que antes era uma casa simples, agora transformou-se num pequeno castelo no meio da aldeia. Gina, entretanto, acabou por engravidar e por volta dos 4 meses de gravidez começou a desconfiar da relação demasiado próxima entre Francisco e um jovem chamado Ivo. O Ivo estava todos os dias em casa, saía sempre com o Sr. Francisco Leitão. Para onde o Sr. Francisco Leitão ia, o Ivo também ia. Quando eles iam para a Espanha, iam os dois juntos. Eles faziam praticamente tudo os dois juntos. E estes motivos levaram Gina a começar a desconfiar desta relação. Eles eram os dois demasiado íntimos e Ivo era menor de idade, na altura em que se conheceram, o que ainda fazia soar mais alarmes. Até que um dia Gina ganhou coragem e confrontou-o. Francisco não negou e ele próprio mostrou a Gina uma cassete em que aparecia a ter relações íntimas com o rapaz. Era uma cassete onde o Sr. Francisco Leitão e o Ivo tinham relações sexuais. Eram vídeos pornográficos? Isso mesmo, ele até me disse: quer tu aceites, quer tu não aceites, as coisas são assim. E eu virei para ele: então as coisas são assim para ti, mas eu não aceito nada disso. Só aí é que eu percebi que eles podiam estar juntos e que eram mais do que amigos. A partir daí a relação entre os dois tornou-se um inferno. Gina dormia num quarto separado e vivia com medo. As discussões eram constantes e em abril de 2005 tudo atingiu um limite. Francisco ateou fogo à própria casa enquanto Gina e a filha ainda estavam lá dentro. Nos jornais apareceu como o pai corajoso que tinha salvado a criança das chamas, mas Gina contou outra história. Disse que ele entrou na sala e a avisou que havia fogo e que ela devia sair imediatamente. Mas aquilo para ela soou como uma ameaça. E foi nesse momento que Gina decidiu fugir. Pegou na filha e fugiu para a França, para perto dos seus pais, que na altura tinham emigrado e viviam lá, como eu vos contei
no início, quando ela se começou a relacionar com Francisco Leitão, e as próprias autoridades também duvidaram da história que Francisco Leitão contaram, e eles próprios suspeitavam que fosse o próprio Francisco Leitão o incendiário. E depois da partida de Gina, Francisco Leitão ficou sozinho naquela casa estranha no meio de Carqueja, uma casa que já não parecia uma casa, mas sim um cenário de fantasia. As paredes estavam cobertas de símbolos, o jardim estava cheio de gnomos de pedra e de outras figuras que ele dizia serem os seus guardiões. Começou a vestir túnicas, a falar de reinos invisíveis e de forças ocultas, e dizia que tinha uma missão e que o velho, o espírito que o acompanhava, lhe dava instruções. Foi nesta altura que nasceu o Rei Gob. E tal como o Ivo, e pouco a pouco, outros rapazes começaram a aparecer também. Jovens que viam em Francisco uma figura diferente, quase carismática. Alguém que falava de mundos invisíveis e prometia proteção e poder. Atrás dos muros do castelo que construiu e das histórias que inventava, nascia o Rei Gob, e com ele uma sequência de acontecimentos que iriam marcar para sempre aquela pequena aldeia de Carqueja. Foi nesta altura que Francisco Leitão começou também a gravar vídeos e a publicá-los no YouTube. Nos vídeos ele falava diretamente para a câmara, com um olhar fixo e voz calma, como se estivesse a revelar um segredo. Dizia ser o rei dos gnomos, o escolhido para comunicar com seres do outro mundo. Aqui vamos nós, concentrar a energia, deitar o magnetismo cá para fora. Uma energia será lançada e vai proteger os humanos que se encontram ao de cima da Terra. Por isso, irmãos, vamos acabar com a guerra, com a fome. Vamos partir para um mundo novo, mas não permitam que no dia 21 de dezembro do ano 2012 o mundo acabe. Alguns achavam graça, mas outros achavam louco. Mas curiosamente havia quem acreditasse nele. Os jovens curiosos, fascinados pela diferença e pela promessa de algo fora do comum. A casa transformou-se num ponto de encontro. Ali, Francisco falava de espiritualidade, de energias, de rituais e de lealdade. Chamava os que o seguiam de discípulos e aos poucos criou um pequeno círculo à sua volta. Um pequeno grupo de rapazes que o admiravam, que o obedeciam e que acreditavam que ele tinha o poder e juntos viviam no reino do Rei Gob. Francisco dizia ser descendente de reis e da nobreza espanhola e por esse motivo construiu o castelo, em homenagem aos seus antepassados. No entanto, isto nunca foi confirmado. O primeiro rapaz com quem desenvolveu uma relação foi Ivo Delgado, mas haviam outros, como por exemplo João Brandão, Jorge Cunha, que eram jovens de famílias conhecidas na zona e que, um a um, começaram a passar cada vez mais tempo naquele castelo de pedra. Para os pais, ele era apenas um homem excêntrico, mas para eles era alguém diferente, alguém que os ouvia e que os fazia sentir especiais. Francisco Leitão dizia que tinha poderes paranormais, que conseguia comunicar com espíritos e dizia até que conseguia incorporar espíritos e entidades sobrenaturais. Nos vídeos que publicava no YouTube e que ainda agora estão disponíveis, Francisco mostrava-se confiante. Falava de amor, de união e de um povo secreto que vivia nas sombras. Dizia que o mundo estava perdido e que só os escolhidos, os que seguiam o Rei Gob, seriam salvos. Segundo Francisco, todos os males que afetavam as pessoas eram provocados por gnomos que se apoderavam das pessoas, mas para Francisco isso não era um problema, porque como o rei dos gnomos, ele dizia que só ele conseguia libertar as pessoas das energias negativas dos gnomos e salvá-los também. Mas a aldeia em si começou a achar estes comportamentos estranhos. Enquanto que a população começou a estranhar toda esta situação, as coisas que ele dizia, os vídeos que ele fazia, o facto de estar sempre acompanhado por jovens adolescentes, estes mesmos jovens, por sua vez, começaram a desenvolver um fascínio pelo Rei Gob. Acreditavam no Rei Gob e em tudo aquilo que ele dizia. Seguiam os seus rituais, as sessões espíritas que fazia, refugiavam-se no castelo do Rei Gob e o homem que um dia tinha sido apenas o Francisco da Sucata, o ex-marido conflituoso e o excêntrico da aldeia, agora era visto como um líder, alguém com seguidores, com um discurso quase religioso. Aos olhos de quem via de fora, tudo aquilo parecia um delírio inofensivo, mas para quem estava dentro, o castelo do Rei Gob era um lugar que escondia muitos segredos. Com o tempo, o grupo de seguidores de Francisco foi crescendo. Francisco chamava os rapazes de gnomos. Eram os seus gnomos no mundo material e ele era o seu rei. O único que os podia salvar de todo o mal que era um alvo e proteger de tudo aquilo que os podiam atingir.
E é neste contexto que começam a surgir vários rituais que tinham como objetivo purificar e proteger estes jovens. Eram estes jovens que procuravam Francisco, principalmente jovens que estavam em situações complicadas, quer a nível familiar, a nível financeiro, enfim, jovens que estavam de alguma forma desesperados por alguém que os ajudasse. E Francisco nesta altura já era muito conhecido na aldeia, não só pelas suas excentricidades, mas também pelos poderes sobrenaturais que ele dizia ter. Os jovens, desesperados e sem mais soluções, procuravam a ajuda do Rei Gob. E normalmente o Rei Gob associava sempre os problemas destes jovens a espíritos do além, geralmente de pessoas ente queridas que já tinham partido. Foi, por exemplo, o caso de Miguel, uma das vítimas de Rei Gob, que estava numa situação de vida muito complicada e acabou por procurar ajuda com o Rei Gob. Apercebendo-se disso, Francisco Leitão aproveitou esta oportunidade para introduzir Miguel no mundo dos espíritos. O Rei Gob contou-lhe que todos os seus problemas estavam relacionados com o espírito do seu avô, que tinha morrido em 2002 e não conseguia encontrar descanso no além. Disse que todos os problemas de Miguel eram o resultado de uma energia que só ele, o Rei dos Gnomos, poderia resolver. E a única forma de Miguel se limpar dessa energia negativa e ajudar o seu avô a encontrar descanso era através de relações íntimas. Muitos jovens, apesar de serem eles a procurar o Rei Gob e de não duvidarem dos seus poderes, não cediam à primeira. Recusavam a dita cura do Rei Gob, no entanto, ele não desistia. Francisco Leitão aproveitava-se das fragilidades dos jovens e manipulava-os para que, eventualmente, eles cedessem. Ele manipulava-os de tal forma que eles acreditavam que só ele os poderia salvar e ajudar. O Rei Gob era o único que os conseguia libertar, fosse qual fosse a maldição a que eles estavam presos. A manipulação e o jogo mental era tão intenso, tão invasivo, que eventualmente os jovens acabavam por ceder. Francisco chegou, por exemplo, a levar jovens até Fátima para que o ambiente sagrado e místico do local tivesse, de certa forma, alguma influência e ajudasse a quebrar a hesitação dos jovens. Foi o caso de Miguel, que depois de tanta pressão, cedeu. Tinha 18 anos quando foi abusado, depois de uma ida à Fátima e com a justificativa de que naquele dia o tratamento seria mais eficaz, porque tinham acabado de visitar o santuário. Francisco ganhava a confiança dos jovens, fazendo-se passar por seu amigo, que os levava a passear, pagava jantares, bebidas e dava dinheiro, dava presentes e dizia ter os tais poderes sobrenaturais, e quando ganhava a confiança e sabia que eles estariam convictos dos seus poderes, levava os jovens para a sua casa, no castelo, onde os amedrontava, incorporando entidades sobrenaturais ou dizendo que vinha a mando delas, e sempre para informá-los que os seus familiares de alguma forma corriam perigo de vida e estavam em risco de morte. E para evitar estas consequências, os jovens teriam de sujeitar a injeções de energia, que alegadamente seriam energias transmitidas do corpo do Rei Gob para o corpo das vítimas, sob a forma de relações íntimas. E era através destes abusos, disfarçados de injeções de energia, que os jovens eventualmente ficariam curados e seriam libertos das maldições que os perseguiam. Existia também uma espécie de calendário a seguir, existia a chamada de quarentena, em que Francisco abusava dos jovens durante 40 dias seguidos para concluir o tratamento de forma eficaz. E esses 40 dias não podiam ser interrompidos, senão o tratamento não funcionava. Foi o caso de Carlos, que em 2009 recebeu um telefonema de Francisco Leitão que lhe disse que algo de muito mau estava para acontecer. Para evitar, ele tinha que se sujeitar a passar por uma quarentena e ser injetado com energia. Caso contrário, o 88, que era uma entidade maligna, uma daquelas entidades que Francisco incorporava, iria matá-lo. E eram assim as quarentenas, que correspondiam a períodos de 40 dias, durante os quais o Rei Gob violava consecutivamente estes jovens. Foi também o caso de Alexandre, que em abril de 2009, cerca de 3 meses depois de ter conhecido Francisco Leitão, este ligou-lhe para lhe dizer que o seu anjo da guarda, Maria, lhe tinha ordenado que tinha de o injetar com energia de 4 em 4 dias. Se não se sujeitasse à descontaminação, como o Rei Gob lhe chamava, Alexandre iria gradualmente deixar de ver, sentir, falar e, por fim, morreria.
Em pânico, Alexandre, que acreditava piamente na existência da tal Maria, deixou-o violar consecutivamente até aos finais de agosto. E era sempre assim, o rei Gob de alguma forma ameaçava sempre que as consequências deles não concluírem estes tratamentos ia ser a morte. Enquanto ele fazia isto a Alexandre, ele obrigou outro jovem a assistir e quando Alexandre tentou resistir, ele drogou-o. Francisco Leitão também filmava estes abusos e as sessões eram todas anotadas por Francisco Leitão num caderno de notas. Com a ajuda de alguns cúmplices, Francisco Leitão começou também a organizar sessões espíritas e também idas a cemitérios onde encenava o aparecimento de almas penadas para assustar os jovens e fazê-los crer nas suas histórias. A sua casa, entretanto transformada num castelo, também ajudava a criar este ambiente ideal. O interior estava recheado de estátuas de santos e outras personagens mitológicas. Na sala de jantar havia um altar e na sala de estar um índio sinistro. Era assim que, levados a crer neste mundo de fantasmas e almas penadas, os adolescentes se deixavam injetar, com medo de que lhes pudesse acontecer algo mal. A primeira injeção ocorria geralmente entre 2 a 3 meses depois de eles terem conhecido Francisco Leitão, quando Francisco Leitão já tinha a certeza de que as suas futuras vítimas não lhe iam dizer que não. E caso isto acontecesse, caso eles dissessem que não, Francisco drogava-os. De uma forma ou de outra, Francisco ia fazer o que tinha a fazer, quer eles consentissem ou não. Durante algum tempo, o castelo de Rei Gob manteve-se envolto de mistério. Os vizinhos já se tinham habituado à presença daquele homem excêntrico, às suas roupas esquisitas, aos vídeos bizarros e à forma como ele falava com um ar de profeta, mas com o tempo começaram a notar algo mais inquietante. Os jovens que frequentavam a casa de Francisco Leitão deixavam de ser vistos. Ivo, o rapaz que estava com ele há muito tempo, do nada começou a desaparecer por dias e quando voltava vinha diferente, calado e submisso. Depois, um dia, ele deixou de voltar. Mas quem eram estes gnomos do Rei Gob? Como eu disse antes, normalmente eram sempre jovens e adolescentes em situações vulneráveis, com algum tipo de problema familiar, financeiro ou até mesmo alguma incapacidade psicológica ou física. Jovens que no fundo eram negligenciados e facilmente manipulados. Tínhamos, por exemplo, o Jorge, que tinha uma deficiência intelectual avaliada em 25% e não sabia ler nem escrever. Tínhamos também Manuel, que vivia na Madeira com a família adotiva, mas que decidiu viajar até Peniche para encontrar a mãe biológica e foi através dela que ele conheceu Francisco Leitão, que lhe ofereceu o trabalho no seu ferro velho, na sua sucata. A primeira violação começou pouco tempo depois, quando o Manuel tinha apenas 14 anos. E cada jovem tinha também a função de apresentar novos jovens a Francisco Leitão, para também que estes se tornassem discípulos do Rei Gob, e era assim que o círculo era cada vez mais alargado. Carlos, Filipe, Alexandre, Luís, João, Daniel, Rui, são só alguns dos nomes de jovens que eram abusados por Francisco Leitão. Tal como Miguel, Manuel e muitos outros, a maioria das vítimas vinha de famílias com dificuldades financeiras ou tinham um historial problemático. Todos viam em Francisco Leitão um amigo ou um irmão mais velho em quem podiam confiar e que de certa forma os compreendia. Para alguns, ele era até o pai que eles gostavam de ter tido. Para ganhar a sua confiança, Francisco começava por lhes pagar bebidas, jantares, também lhes oferecia objetos de valor, como por exemplo telemóveis e computadores, e alguns chegaram mesmo até a receber dinheiro. Ele ia buscá-los a casa no seu Audi A4 de cor preta, que tinha pertencido a Ivo, e levava-os a passear a bares, discotecas ou ao Arena Shopping, nas Caldas da Rainha, onde costumava ficar até à hora de fecho. A noite terminava sempre em casa dele, de modo a criar ligação com as vítimas e para que estas se sujeitassem mais facilmente aos abusos. Francisco Leitão dizia-lhes que ele próprio tinha passado pelo mesmo. Costumava contar-lhes que, quando ele era mais novo, tinha tido um mentor, Frei Rodrigo, que o tinha obrigado a fazer coisas terríveis para que ele conseguisse atingir o nível de energia que tinha naquele momento. Também Ivo, o seu primeiro aprendiz, e que depois do seu desaparecimento foi substituído por Carlos, tinha passado pelo mesmo. Mas não havia nada que confirmasse que Francisco Leitão tivesse realmente passado por algo semelhante ou tivesse sequer conhecido algum Frei Rodrigo,
Tanto quanto sabemos, não passava de uma estratégia para os conseguir convencer a fazer tudo o que ele queria, com a desculpa de que também ele o tinha feito um dia. E durante muito tempo este esquema funcionou muito bem. Durante anos, o Rei Gob continuou a conhecer mais jovens, continuou a fazer vídeos no YouTube em que falava neste tipo de coisas e continuou a construir o seu castelo, a andar rodeado de adolescentes sem que houvesse nenhum tipo de problema. Ele toca, mete no elevador, né? Toca primeiro numa capinha ao carro e já... É claro que na aldeia havia quem estranhasse o facto de um homem de 40 anos ou mais andar sempre acompanhado de jovens e adolescentes. Mas não passava disso. No máximo poderiam haver alguns comentários, mas nada mais. Ninguém suspeitava de algo mais. Até que um jovem desaparece na aldeia e é aqui que começa a queda do Rei Gob. No dia 3 de março de 2010, por volta das 7h30, Joana, uma jovem de 16 anos, saiu de casa para ir ter com o seu namorado, Luís, e nunca mais foi vista. Passado 2 dias, Maria de Fátima, mãe de Joana, deslocou-se até a um posto da GNR de Santa Cruz para denunciar o desaparecimento da filha. A menor tinha por hábito dormir fora de casa sem avisar os pais, mas nunca durante muito tempo. Não era normal ficar em silêncio por tanto tempo. E Maria de Fátima temia que a filha tivesse sido raptada. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Joana, Maria de Fátima recebeu algumas mensagens escritas do número do telemóvel da filha. Nelas, Joana explicava que se encontrava fora de Portugal e que o tinha feito voluntariamente e que não havia motivos para se preocuparem. Nas mensagens, Joana pedia para que não a procurassem. Também a sua irmã mais velha, Kátia, recebeu mensagens do telemóvel de Joana que diziam o mesmo. A conversa que se seguiu foi bizarra. Respondendo-lhe que estava bem, Joana explicou-lhe que estava em França, com uns amigos do Porto, e que estava a trabalhar num bar. Não quero estar aí, eu depois volto, aqui filmam-se uns canhões e está tudo ok. Foi a mensagem que Kátia recebeu. Estas mensagens, supostamente enviadas por Joana, nunca chegaram a explicar de que bar se tratava, nunca explicavam também que amigos do Porto eram estes e também nunca falava de nenhum motivo pelo qual tivesse fugido de casa. E tanto Maria de Fátima como Kátia tiveram dificuldade em acreditar que estas mensagens tinham mesmo sido enviadas por Joana. Não era assim que Joana falava. Além disso, era estranho que tivesse fugido de casa sem levar quaisquer documentos. Como é que era possível Joana ter saído do país sem sequer ter levado o seu bilhete de identidade? Havia tanto a desconfiar que a família de Joana levou o caso até à polícia e depois de investigarem a situação chegaram rapidamente ao nome de Francisco Leitão. O nome de Francisco Leitão chegou até aos ouvidos da polícia através de uma amiga de Joana, Beatriz. A jovem de 14 anos lembrava-se que durante a tarde de 3 de março o telemóvel da Joana não tinha parado de apitar com mensagens e telefonemas de um suposto primo do seu namorado Luís. Do outro lado do telemóvel, o tal primo tentava convencer Joana a encontrar-se com ele nessa noite. Dizia que era para fazerem uma surpresa ao Luís, mas Joana não podia contar nada a ninguém. Era segredo. Esse tal primo do seu namorado Luís era nada mais, nada menos do que Francisco Leitão. Beatriz achou estranho que esse Francisco Leitão, um homem de mais de 40 anos, quisesse levar Joana para fazer uma surpresa a Luís de noite. E a última vez que falou com Joana foi por volta das 10 da noite, quando ela lhe disse que estava a caminho. Depois disto, desapareceu. Dias depois, antes de ser ouvida pela PJ, Beatriz foi abordada pelos primos, que na verdade eles não são mesmo primos, era Luís e Francisco Leitão, mas eles não eram da mesma família, só se tratavam como primos, como se fossem. E eles pediram a Beatriz que ela não contasse nada à polícia sobre as chamadas e as mensagens trocadas com Joana no dia do desaparecimento dela. Eles disseram que tinham medo de parecer suspeitos e por esse motivo era melhor que Beatriz ficasse calada. Foi na mesma altura que Maria de Fátima e o marido receberam em casa uma visita inesperada. Francisco Leitão apareceu na residência do casal, ou seja, foi à casa dos pais de Joana, mostrar-se preocupado com o desaparecimento da jovem e deu a entender que seria melhor carregar no telemóvel, com saldo, para caso ela precisasse de entrar em contacto com eles. Ele desenvolveu a lógica que Joana poderia eventualmente querer falar com os pais, então era melhor que ela tivesse saldo no telemóvel, principalmente se ela estivesse fora do país, e então estava a insinuar que eles deviam lhe carregar o telemóvel com saldo. Quem é que é do tempo em que se carregava o telemóvel com saldo para conseguir mandar mensagens? E com o saldo no telemóvel, assim Joana já poderia dar notícias.
Quando isto chegou aos ouvidos da polícia, o caso parecia suspeito, e ainda mais com o padrasto de Francisco Leitão. Os antecedentes policiais referiam crimes de abuso sexual com uma criança, actos sexuais com adolescentes, furto e ainda incêndios. O tal incêndio que falamos no início do episódio. O telemóvel de Joana parecia guardar o segredo para o seu desaparecimento, e por essa razão a polícia decidiu investigar mais a fundo. Mas as ordens do tribunal tardaram em chegar e Maria de Fátima decidiu agir. Telefonei para a Vodafone, expliquei o que se passava e disseram-me que o cartão da minha filha estava num telemóvel que pertencia a Ivo. 3 dias depois, a PJ foi bater à porta dos pais do Ivo, que eram Manuel e Cecília, e o que o casal contou aos inspetores fez mudar radicalmente o rumo da investigação. Ivo, de 22 anos, também estava desaparecido, e já desde finais de junho de 2008. Sim, o mesmo Ivo de quem falamos no início deste caso. Também estava aparentemente desaparecido. E estava desaparecido há quase 2 anos. Manuel e Cecília tinham visto o filho pela última vez há 2 anos. Convencidos de que Ivo se tinha mudado para a Espanha para fugir à polícia e por causa de crimes relacionados com tráfico de droga e também roubo de automóveis, não tinham chegado sequer a apresentar queixa, porque temiam que ele estivesse fugido e apresentar queixa não seria uma boa ideia a reportar o desaparecimento dele. E na verdade, quem nos informou desta fuga foi nada mais, nada menos do que Francisco Leitão, que passados poucos dias do desaparecimento de Ivo, apareceu em casa do casal. Antes desta visita inesperada à sua casa, os pais de Ivo tinham-no visto uma única vez, que foi na festa de 22 anos do filho, em 2007. Apesar disso, sabiam que era com ele que Ivo morava há alguns anos, desde que saiu de casa dos pais. Ivo sempre teve um comportamento instável. Os pais chegaram a procurar ajuda de um psicólogo, mas o filho recusou sempre receber qualquer tipo de apoio. Com apenas o 4º ano de escolaridade, saiu de casa aos 17 anos para ir viver para o castelo da Carqueja, que era a tal casa do Rei Gob, e aos poucos os contactos com a família começaram a deixar de existir. Tudo isto enquanto o relacionamento com Francisco Leitão ia ganhando outros contornos e os dois tornaram-se amantes. Facto que era assumido por Leitão e do conhecimento daqueles que os rodeavam. Cecília admitiu em várias ocasiões que nunca gostou que o filho morasse na casa do Rei Gob, mas Ivo já era maior de idade e não tinha como contrariar. Nem os relatos que o jovem era maltratado por Francisco Leitão parecem ter convencido Cecília e o marido a tirarem o filho do castelo do Rei Gob. Quando Cecília perguntava a Ivo o que é que ele fazia em casa de Francisco Leitão, este dizia apenas que estava a trabalhar e que na casa da Carqueja também vivia a mulher e a filha do patrão. Lembram-se da Gina e da filha que falamos no início deste caso. Era a mulher e a filha do patrão a quem o Ivo se referia. Na noite em que Ivo desapareceu, tinha jantado em casa dos seus pais, com a família, e Ivo estava prestes a regressar ao castelo da Carqueja, quando o pai deu com ele, parado, junto à porta, a olhar para eles. E sem dizer uma última palavra, ele saiu. Depois daquela noite, de 26 de junho de 2008, não voltou a visitar os pais, mas supostamente continuava a enviar-lhes mensagens, de tempo a tempos, garantindo que estava bem e ia trabalhar. E as restantes notícias eram levadas por Francisco Leitão. Durante a fase difícil da suposta fuga de Ivo para a Espanha, Francisco Leitão manteve-se sempre ao lado de Manuel e Cecília, mostrando ser um amigo dedicado e levou-lhes até algumas fotos do filho. Chegou mesmo a ajudar os pais a ir em busca do Ivo e alegadamente foi até a Espanha com o pai do jovem para ver se o conseguiam localizar. Francisco Leitão manteve-se sempre muito prestável na busca por Ivo e esteve sempre muito perto dos pais a tentar dar informações. Continuou a aparecer em casa e repetindo sempre a mesma história de que tinha sido contactado pelo jovem e que este lhe tinha garantido de que estava bem e de boa saúde. Durante as várias visitas que Francisco Leitão fez aos pais de Ivo, ele chegou até a pedir dinheiro e comida aos pais do Ivo, supostamente para entregar a Ivo, e além das fotografias mostrou-lhes ainda uma carta escrita a computador e assinada à mão. Na carta, que estava cheia de erros ortográficos e datada de 5 de outubro de 2008, o suposto Ivo explicava à família que estava em França com um amigo e que um dia voltaria a Portugal. Só não sabia quando. Na carta ele dizia várias coisas e pedia desculpa a Francisco, dizia que gostava muito dele e explicava que pediu dinheiro aos pais porque precisava muito e disse que se precisassem de falar com ele,
que dissessem a Francisco para ele ser o intermediário e no fim daquilo pediu que aquela carta fosse queimada. Estas visitas constantes e os pedidos de Francisco Leitão duraram até que a irmã mais velha de Ivo, Marlene, que suspeitava das intenções do homem, pôs um ponto final àquela situação. Assim que a família de Ivo deixou de lhe dar dinheiro ou comida, Francisco Leitão nunca mais apareceu lá. Os testemunhos dos pais de Ivo, assim como outras informações recolhidas, levaram a polícia judiciária a concluir que havia indícios de que Francisco Leitão estivesse envolvido não só no desaparecimento de Joana, mas também no desaparecimento de Ivo. No meio da investigação aconteceu algo que a polícia não esperava e surgiu ainda mais um nome de outro possível desaparecimento e que estava também ligado, de certa forma, a Francisco Leitão. Tratava-se desta vez de uma jovem de 27 anos, chamava-se Tânia e estava desaparecida desde 5 de junho de 2008. Ela desapareceu exatamente na altura em que a sua própria filha estava internada no Hospital Distrital de Torres Vedras. As duas tinham dado entrada no hospital a 30 de maio, depois de terem sido agredidas por Nuno, que era marido de Tânia e pai da sua filha. Os problemas entre este casal já duravam há algum tempo e tinham começado em 2006, agravando-se em 2007. Nuno trabalhava como camionista, passava a semana fora e só regressava a casa à sexta-feira. A certa altura, ele começou a ouvir histórias de que a sua mulher recebia em casa visitas de vários homens enquanto Nuno estava fora a trabalho. Nuno chegou a ver dentro da sua própria casa tanto Francisco Leitão como Ivo. Estas discussões devido a estes boatos foram-se multiplicando e em dezembro de 2007 Nuno decidiu separar-se da mulher e alugar uma casa na Lourinhã. Pediu o divórcio e em 2008 combinou encontrar-se com Tânia em maio para assinarem os papéis do divórcio. Mas a mulher não apareceu. Furioso, ele foi ao encontro de Tânia e acabou por agredi-la na sequência de uma discussão. Às autoridades, ele garantiu que não tinha tocado na filha, mas apesar disso, tanto a filha como Tânia deram entrada no Hospital de Torres Vedras nesse mesmo dia. Tânia teve logo alta, mas a filha permaneceu internada. E Tânia visitou a filha, que se chamava Karina, todos os dias, chegando mesmo até a dormir com ela no hospital. Até que, a 5 de junho de 2008, Tânia simplesmente deixou de aparecer. Nuno foi informado pelo hospital e contou que Tânia tinha dito a Karina que ia ajudar uma amiga a organizar uma festa de casamento. No dia 8 de junho, 3 dias depois do desaparecimento da Tânia, a Karina fez 10 anos. Foi a primeira vez que a mãe não esteve consigo no seu aniversário. Tânia foi vista pela última vez no Hospital de Torres Vedras a 4 de junho de 2008. Cerca de uma semana depois, Maria da Glória, que era mãe da Tânia, apresentou queixa pelo desaparecimento da sua filha. Foi ao posto da GNR de Santa Cruz e Francisco Leitão foi com ela. Depois, como Tânia manteve sempre o silêncio, o amigo Francisco Leitão foi convencendo os seus familiares de que teria fugido. No final de junho, Mário, que era irmão de Tânia, recebeu uma mensagem enviada do número da irmã. Desculpa por tudo o que fiz. Ando-me enquanto estou bem. Cuidem da minha filha por mim. Não se preocupem comigo. Perdoem-me por tudo. Mário ficou convencido que Tânia tinha de facto fugido. Como foi relatado pelo marido de Tânia, Francisco Leitão era seu amigo. A jovem costumava inclusive frequentar o Castelo da Carqueja. Conhecia também Ivo e os outros adolescentes. Porém, parece que a relação com o Ivo era bem mais próxima. Tânia tinha-se envolvido de facto com Ivo. Este envolvimento dos dois levou Ivo a afastar-se de Francisco Leitão. E mais, de acordo com o relato de quem a conhecia, Tânia estaria grávida de gêmeos na altura do seu desaparecimento. Os bebés seriam filhos de Ivo. E devido a este afastamento entre Ivo e Francisco Leitão, e sabendo qual era a causa desse afastamento, movido por ciúmes, Francisco Leitão decidiu fazer Tânia desaparecer. No início de junho especula-se que Francisco Leitão tirou a vida de Tânia Ramos, tendo escondido o seu corpo de forma a que nunca fosse encontrado. Tudo por ciúmes, tudo porque o Rei Gob viu-se a perder o controlo sobre um dos seus gnomos. Apropriou-se do telemóvel de Tânia, a partir do qual enviou várias mensagens para os seus familiares, unicamente com o intuito de criar neles a convicção de que Tânia tinha decidido fugir, mas que estava de boa saúde. Mas parece que esta solução não resolveu o problema de Rei Gob, porque parece que mesmo depois de Tânia ter desaparecido, Ivo Delgado manteve a decisão de se afastar dele. Especula-se também que Ivo voltou as costas ao Rei Gob e estava decidido a acabar com a relação entre os dois. Mas o Rei Gob não.
Francisco Leitão deu a Ivo o mesmo destino que tinha dado a Tânia e acabou com a vida do rapaz. À semelhança do que havia acontecido com Tânia Ramos, também o corpo de Ivo nunca apareceu. Depois da morte de Ivo, Francisco Leitão apoderou-se dos seus bens, nomeadamente do telemóvel, também dos cartões de multibanco e ainda o seu carro, o Audi A4 preto. Durante 2 anos ninguém desconfiou de nada e foi graças aos telemóveis e cartões SIMs das 3 vítimas que conseguiram apanhar definitivamente o homicida. Mas de que forma está relacionada Joana com estes 2 primeiros desaparecimentos? Ela está relacionada pelo motivo. Ela desapareceu pelo mesmo motivo que Ivo e Tânia. Ela desapareceu por ciúmes. No final de 2008, um outro jovem, Luís, de 16 anos, tornou-se amigo de Francisco Leitão e passa a fazer parte dos seus nomes. A relação entre este jovem e Francisco Leitão intensifica-se e passam a manter os tais contactos sexuais, as tais injeções de energia. Entretanto, no final do verão de 2009, Luís começa a namorar com Joana. Joana Correia era uma jovem de 16 anos de idade e ambos pertenciam ao grupo de jovens que se encontravam em casa de Francisco Leitão, sendo que alguns dos contactos sexuais entre Joana e Luís ocorreram nesta mesma casa. A partir do momento em que começou a namorar com Joana, o jovem tornou-se rebelde e deixou de obedecer a algumas ordens dadas pelo rei dos gnomos, começando então a recusar-se ter contactos mais íntimos com Francisco Leitão. Foi neste momento, e antevendo que o jovem queria acabar com a relação amorosa que tinha consigo, tal como o Ivo tinha feito anos antes, que Francisco Leitão decide tirar a vida de Joana Correia, de forma a não perder o amor de Luís. Para ganhar uma maior confiança com Joana Correia, Francisco Leitão começa por facilitar os encontros entre ela e o jovem namorado, o Luís, fornecendo inclusivamente um quarto e assegurando-lhe o transporte para casa, mas no dia 3 de março de 2010 decidiu matá-la. Para isso, convidou-a a ir à sua casa para fazer uma surpresa ao namorado Luís. Prontificou-se a ir buscá-la à casa e a trazê-la para junto do namorado, e para convencê-la a ir nesse encontro, Francisco Leitão, nesse dia, trocou 182 mensagens escritas com Joana, até a convencer. Por volta das 7h30 desse dia, Francisco Leitão foi buscar Joana à casa e levou-a para a sua casa, para o castelo, mas infelizmente Joana Correia nunca chegou à casa de Francisco Leitão, nem nunca chegou a encontrar o namorado. Francisco Leitão tirou-lhe a vida, matou-a, à semelhança do que já havia feito às outras vítimas. Apoderou-se do telemóvel dela para poder forjar o desaparecimento de Joana e também o cadáver desta vítima nunca foi encontrado. Ao longo dos dias que se seguiam, Francisco Leitão foi utilizando os telemóveis das suas vítimas para mandar mensagens aos familiares e fazendo-os crer que eles estavam vivos, mas que por motivos inexplicáveis decidiram fugir para o estrangeiro. E apesar de todas as diligências efetuadas, nunca foi possível encontrar os cadáveres destes 3 jovens. Até hoje não há um fim para esta história, não há autópsia e não há corpos. Francisco Leitão nunca assumiu a autoria dos homicídios e também nunca disse o que é que aconteceu aos corpos das suas vítimas. Os pais e os restantes familiares nunca puderam fazer o luto e há até mesmo familiares que mantêm a esperança de um dia receber uma chamada ou de ver os seus filhos a entrarem novamente pela porta de casa. E foram estes acontecimentos que finalmente abriram as portas do Castelo da Carqueja, mas ninguém estava pronto para o que aquelas paredes escondiam. Durante as buscas, a polícia encontrou várias cassetes com imagens dos jovens a manterem relações íntimas, tanto entre si como com o próprio Francisco Leitão. Num desses vídeos aparece também Joana, a rapariga de 16 anos que desapareceu. Durante anos, o Rei Gob montou um reino de horrores, abusava destes jovens, controlava-os através do medo, dava-lhes maus tratos e ainda gravava tudo. Fazia-os acreditar que só ele os podia salvar da vida miserável que viviam. Em tribunal, também houve testemunhas que foram fundamentais para o desenvolvimento do processo, como é o caso de Mara. Mara aparece nesta história da mesma forma que todos os outros, mas acabaria por ser uma das testemunhas-chave para o processo.
Ela conheceu Francisco Leitão por intermediário da irmã, chegando mesmo a ter uma relação de caráter sexual depois do fim do seu casamento, e numa altura em que vivia na casa da Carqueja com a filha e o sobrinho de 18 anos. Apesar das aparentes boas intenções de Francisco Leitão, que a ajudou quando ela mais precisou, Mara depressa descobriu a realidade. Durante o tempo que habitou no castelo do Rei Gob, assistiu às situações mais bizarras, acabando envolvida nos jogos do Rei dos Gnomes. Foi ela que contou à PJ o que aconteceu com o Ivo. Um dos motivos que levou Mara a aproximar-se ainda mais de Francisco Leitão foi o facto de acreditar que este podia comunicar com o seu pai, que já tinha morrido. Ciente disso, Francisco Leitão fazia de tudo para alimentar as esperanças da mulher e procurou convencê-la de que era ela a responsável pela morte do seu pai. Foi ele que fez com que, pouco a pouco, Mara caísse numa espiral de culpabilização. Esta, por sua vez, agarrou-se a Francisco Leitão, vendo nele a sua última esperança de conseguir contactar com o pai e pedir-lhe desculpas por não ter estado lá nos momentos em que ele mais precisou. Terá sido por causa disso que Mara acabou por auxiliar o Rei Gob, acreditando que de certa forma estava também a ajudar o pai a encontrar a luz, e ajudou a drogar alguns dos jovens que passaram pela casa da Carqueja, colocando medicamentos nas suas bebidas, e até ajudou em missões como meter um homem dentro do seu carro para que Francisco Leitão o conseguisse levar até a sua casa. Ela diz ter feito macumbas com ossos que ela garante serem humanos, sacrifícios com animais, magia negra, enfim, ela fez de tudo um pouco, porque quando não fazia o que Francisco Leitão queria, ela era castigada. Uma vez foi obrigada a passar a noite amarrada a uma árvore, juntamente com Ivo. Foi vítima de violações, até mesmo quando já não vivia no castelo do Rei dos Gnomes, e durante um tempo em que viveu na Carqueja, Mara tornou-se confidente de Ivo. Essa proximidade fez com que ela tivesse de assistir àquelas que foram as últimas horas de vida de jovem. Foi Mara que deu à polícia a prova derradeira da morte de Ivo. Ela transformou-se numa testemunha-chave para o inquérito relativo ao seu homicídio. De acordo com o testemunho de Mara, Francisco Leitão terá agredido o Ivo com uma barra de ferro na sequência de uma discussão, e os dois, Mara e Francisco Leitão, colocaram-no na bagageira da carrinha. Francisco disse-lhe que tinham de o levar ao hospital e, convencida de que eram isso mesmo que iam fazer, os dois fizeram-se à estrada, cada um no seu carro, e chegados às Caldas, Leitão fez um desvio, dando a entender que não se dirigia para as urgências. Disse a Mara que não fizesse perguntas e continuasse a segui-lo. Passado pouco tempo, disse-lhe para deixar o seu carro e ir com ele no dele. Ivo ia atrás, tapado até à cabeça, e já sem dar quaisquer sinais de vida. Francisco Leitão levou Mara para um pinhal, onde a obrigou a transportar o corpo de Ivo para uma casa. No seu interior havia um buraco aberto e Mara teve a certeza do que se seguiria. Enojada, saiu derrompante e vomitou à entrada. Virou-se para o Rei Gob e chamou-lhe de assassino. Ele assegurou-lhe que Ivo estava bem e que no dia a seguir, dia 27 de junho de 2008, falaria com ela. Mara garantiu à polícia que o jovem ainda não estava morto quando saiu e que o tinha ouvido a respirar. Porém, desde aquele dia, nunca mais o viu. Ainda chegou a receber algumas mensagens que supostamente eram enviadas por ele, mas que pareciam não ter sido escritas pelo jovem. Na decisão final, o coletivo de juízes não teve dúvidas. Foi na sequência daquela pancada na cabeça que o Rei Gob matou o Ivo, desfazendo-se depois do corpo para evitar que fosse encontrado. Mara ainda indicou à PJ o local onde o Rei Gob teria escondido o corpo de Ivo, que era um pinhal a caminho da Foz do Arelho. Os inspectores vasculharam o local, mas não encontraram nada. Francisco Leitão começou a ser submetido a testes de psicologia e psiquiatria forense no Instituto Nacional de Medicina Legal, em Lisboa, a 19 de outubro de 2010, com o objetivo de provar que o Rei dos Gnomes não era inimputável e que tinha noção dos seus atos. E foi exatamente essa conclusão que os psicólogos chegaram, com traços ou características estereoformes, narcísicas, antissociais, que remetem para uma estrutura da personalidade do tipo borderline, um comportamento frio e um distanciamento afetivo, refletindo introversão, desconfiança, egocentrismo e alguma dificuldade em lidar com estímulos emocionais. Francisco Leitão apresentava-se como alguém com um baixo limiar de tolerância a situações frustrantes e dificuldades no controle dos impulsos. Calculista e narcisista, procurava ser constantemente o centro das atenções. De acordo com o psicólogo, foi exatamente este comportamento preenchido por bizarria
que fez com que Leitão se convencesse de que era possível cometer uma série de abusos passando pelos pingos da chuva. O Rei dos Gnomes nunca confessou os crimes de que foi acusado e mostrou até uma postura de desafio em relação às autoridades. Numa entrevista concedida ao Diário de Notícias, em janeiro de 2011, quando já estava detido no estabelecimento prisional da PJ, em Lisboa, Rei Gob frisou que não matou ninguém. E mais, estou na cadeia acusado pela polícia, mas gostava de ver as provas e os supostos cadáveres dos 3, disse ao jornal. Na entrevista, a que respondeu por escrito, Francisco Leitão negou ainda ter utilizado os cartões dos telemóveis dos 3 jovens desaparecidos, Joana, Ivo e Tânia. Francisco Leitão nunca diz que não abusou ou não violou, mas sim que não tem provas. Com uma personalidade narcisista, Francisco Leitão é também incapaz de sentir empatia. Para ele, os outros são meros objetos, estão ali para servir os seus interesses. Os crimes que cometeu serviram exatamente para conseguir os seus objetivos. Francisco Leitão foi acusado de 542 crimes de violação, muitos deles contra menores, jovens estes que frequentavam a Casa da Carqueja. Uma das vítimas, Carlos, terá sido violada pelo menos 397 vezes no espaço de pouco mais de um ano. Uma outra, Filipe, terá sido abusado sexualmente 70 vezes. E no despacho da acusação constam ainda 6 crimes de pornografia de menores e uma ameaça agravada ofensa à integridade física qualificada, devassa da vida privada e dano. Francisco Leitão declarou-se sempre inocente e no dia 28 de março de 2012 foi lida a sua sentença. Culpado. Foi condenado à pena máxima permitida em Portugal, um cúmulo jurídico de 25 anos, e foi condenado por 3 crimes de homicídio, Tânia, Ivo e Joana. Também foi condenado a pagar uma indenização monetária à filha de Tânia e aos pais de Ivo e Joana. Francisco continua a declarar-se inocente, os corpos das 3 vítimas nunca foram encontrados e em 2017 foi novamente julgado em tribunal pelos crimes de abuso sexual. Foi condenado a 17 anos de prisão por esses crimes, no entanto, como já tinha sido sentenciado à pena máxima, mantém-se o cúmulo jurídico de 25 anos de cadeia. Atualmente, Francisco Leitão continua preso na prisão de Val dos Judeus, já cumpriu mais de metade da sua pena e os corpos das 3 vítimas mortais continuam sem ser encontrados. Os vídeos que Francisco Leitão gravou para o YouTube continuam disponíveis no seu canal e várias vítimas aparecem nesses mesmos vídeos e dá para perceber bem a mente perturbada que este homem tem. No fim, o caso do Rei Gob deixa-nos a pensar no que realmente significa justiça, porque quando as luzes do tribunal se apagam e as câmaras deixam de gravar, o que resta são as cicatrizes das vítimas, das famílias e até de uma sociedade que se deixou enganar durante tanto tempo. A justiça pode condenar o homem, mas não apaga o medo, nem devolve a inocência perdida. Talvez o mais inquietante seja perceber que, por vezes, a justiça não chega. E quando chega, chega tarde demais. E é aí que fica a pergunta que ecoa no silêncio depois do veredito. Será que basta punir o culpado para curar o mal todo que ele causou? Será que a condenação é suficiente para tranquilizar as famílias? Será que se consegue fazer o luto e proclamar justiça, mesmo não havendo um corpo, um desfecho, um fim para a história de Joana, Tânia e Ivo? Este foi o caso. Quero muito saber a vossa opinião nos comentários e principalmente se já conheciam este caso. E é isso. Espero que tenham de alguma forma gostado. Um beijinho e até ao próximo episódio. Tchau!